Olá, estamos aqui no episódio 10 do LST Cast e nós recebemos vocês com muito prazer para nossa série VM baseada em evidências. E nesta série nós vamos compartilhar tudo relacionado à aplicação do seu paciente beira-leito, considerando as evidências, as melhores evidências científicas. No primeiro episódio dessa série, nós falamos tudo sobre prática baseada em evidências, o benefício e a importância de atuar realmente respaldado com as melhores evidências, não só na área da ventilação mecânica, mas em todas as áreas da saúde. E para a gente dar continuidade ao nosso episódio de VM baseado em evidências, nós vamos discutir sobre um artigo, uma revisão sistemática e vamos falar tudo para que você possa interpretar de maneira segura e possa realmente atuar de forma mais confiante e respaldado nessa evidência que é tão importante e que vai fazer tanta diferença para que seu resultado seja melhor. E nós estamos recebendo aqui a professora Letícia Moraes e ela estará comigo nessa série para a gente discutir esse tema tão importante que vai impactar a sua vida e a sua atuação profissional. Seja muito bem-vinda, professora Letícia. Obrigada, Lorena, pelo convite do segundo podcast. Falar de um tema tão interessante, revisão sistemática. Eu particularmente tenho uma paixão especial por ela e dar oportunidade, né, para tantas pessoas aprender a ler a revisão sistemática, que muita gente acha que é muito difícil saber ler, interpretar. Então, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa, pela ideia e pela oportunidade que você está oferecendo às pessoas. E eu tenho certeza que esse nosso compartilhar de forma mais tranquila, mais leve, vai realmente gerar esse interesse nos profissionais e eles vão perceber o quanto muda, o quanto os resultados são mais favoráveis, o quanto nós conseguimos atuar de maneira mais segura na ventilação mecânica. Sim. Isso é importante demais, né, Letícia? Sim, muito importante. Faz toda a diferença na prática. Exatamente. E aí, conta para nossa audiência, por que você escolheu esse artigo? Nós vamos falar da revisão sistemática, né, que está lá no topo da pirâmide. Quando a gente quer buscar uma determinada dúvida, se a gente tem artigos, se a gente tem uma revisão sistemática, isso dá mais segurança. Sim. Mas a gente vai discutir alguns detalhes, né, que são importantes para a gente avaliar de maneira crítica uma revisão sistemática. E por que você escolheu esse artigo? Fala um pouquinho pra gente. Esse artigo foi um artigo atual, né? Ele é de 2024. E ele é um artigo que ele faz uma revisão sistemática de várias revisões sistemáticas. Então, é um pouco mais aí, né? Eu escolhi revisão sistemática, né? Pra gente começar, porque estava no topo da pirâmide. É um tipo de pesquisa que as pessoas buscam e que não conseguem entender, interpretar, né? Às vezes corre da revisão sistemática, principalmente se ela tem meta-análise, porque ela tem muito dado numérico e é mais difícil de interpretar, porque você já viu, né? A análise estatística é um bicho de 7 cabeças, né? Então, a revisão sistemática com meta-análise, né? A meta-análise, nem toda revisão sistemática tem meta-análise, mas quando tem, ela ainda fica mais difícil. E como ela está ali no topo da pirâmide, em ventilação mecânica, a gente tem muita coisa escrita e tem muita revisão sistemática, eu resolvi trazer um artigo que iria agregar valor, né, ao público para a gente começar a falar nessa série. Então, vamos lá. O artigo é: quais fatores estão associados à fraqueza adquirida na UTI? Uma visão geral das revisões sistemáticas e meta-análise. Então, vamos começar conceituando. O que é uma revisão sistemática e qual é a diferença entre uma revisão sistemática e uma revisão narrativa? Essa sua pergunta é ótima, porque muita gente tem dúvida, né? Revisão, o que é revisão sistemática, narrativa? Existem outras revisões, mas essas são as mais conhecidas. A revisão sistemática, ela é uma revisão que ela tem... o nome dela já diz, é sistematizado. Existem protocolos a serem seguidos, normas para que ela seja escrita. Então, a revisão sistemática, ela é bem delimitada, ela é bem definida, ela é muito bem pensada, a gente precisa fazer um projeto muito bem delineado antes que a gente comece a busca nas bases de dados. Então, ela tem um rigor metodológico muito grande. Enquanto que a revisão narrativa, ela é mais fluida, né? O leitor, o pesquisador, ele lê sobre aquele tema e ele faz um resumo ali, uma narrativa, né, sobre aquele tema em questão.
mas ele não segue um rigor metodológico tão grande quanto a gente tem na revisão sistemática. Por isso que ela está lá no topo da pirâmide. Ela é o resumo de tudo aquilo que está publicado, mas um resumo com muito critério e muito rigor. Então, pensando nesse rigor, quais são os principais desafios que a gente pode enfrentar para ler e interpretar uma revisão sistemática, Letícia? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa ver se aquela revisão sistemática, né? Existem vários. Eu não vou entrar aqui, porque a revisão sistemática ela é muito, muito complexa. Mas eu vou falar hoje o que a gente pode identificar logo de cara se uma revisão sistemática ela é bem conceituado ou não. Porque também, Lorena, tem muita revisão sistemática publicada por aí que também não tem um critério, um rigor científico. Então, vamos começar. Que não é tão boa, né? Apesar de ser uma revisão sistemática, ela tem algumas Ela tem as falhas metodológicas dela. Limitando para a gente pegar como algo que vai servir. Não é porque eu li uma revisão sistemática que ela é boa. A primeira coisa, ela tem que seguir um checklist do Prisma. A gente vai ver agora o que é o checklist Prisma, eu vou falar mais sobre ele, mas é um checklist de uma série de coisas que deveriam ter. Né? De série de observações que, quando o autor está escrevendo, ele deve colocar dentro da revisão sistemática dele. Então, ele tem, em vários modelos, né? A maioria dos modelos de estudo, existe o checklist. E para cada modelo de estudo, é um nome, o checklist. Então, por exemplo, se você for ler um ensaio clínico, ele tem que seguir o CONSORT. Então, se você for um estudo de protocolo, o SPIRIT. Então, assim, existem esses checklists que esses estudos deveriam compor. A gente vai falar deles, né? Um pouquinho de cada um, mas a primeira coisa é ver se esse artigo contempla o checklist. Depois, né? Os métodos. Como ele escreveu aquela revisão sistemática, os métodos são robustos. Ele usou uma metodologia que é aceita, que é padronizada, que é usada mundialmente, ou ele escreveu sem muito rigor, sem muito critério científico. Depois, a gente tem que pensar nos resultados. Ele analisou aqueles resultados de forma criteriosa. Ele falou primeiramente de cada um dos resultados, analisou aqueles resultados e depois ele deu um perfil geral. É muito importante, né? Ele soube analisar, os resultados. Porque o autor, Lorena, ele pode escrever um artigo já enviesado naquilo que ele quer mostrar, né? E eu aprendi uma vez, em prática baseada em evidência, que eu levei isso para minha vida, né? O pesquisador, quando ele vai escolher uma pesquisa, se ele já entra na pesquisa querendo comprovar uma coisa, uma técnica, ou outra, ele já tem um viés, porque você quer que aquilo dê certo. Né? Então, o pesquisador ele não deveria querer comprovar nada, né? Ele deveria querer pesquisar e descobrir, né? Então, quando você já vai... fica tendencioso, né? Já fica tendencioso, né? E aí, à medida que você vai lendo muitos artigos, você já começa a saber o que é tendencioso ou não, né? Se o autor ele discute mais um dado que até não teve relevância, mas ele soube discutir aquilo, se ele mostra mais um resultado do que outro, se ele tentou esconder um resultado. Então, na escrita, você consegue perceber essa tendência do pesquisador. Então, isso são coisas importantes que a gente tem que levar em consideração. E outra coisa, quando a gente está lendo uma revisão sistemática, não só uma revisão sistemática, qualquer artigo, a gente lê os resultados e depois a gente vai lá para a conclusão. A gente precisa saber se aquele autor ele não pegou, né, um dado pequeno, porque é aquilo que ele quer provar e deu ele destacou. Ele destacou, né? E a gente vê muito isso. Por isso que e é o erro. escondeu, de repente, aquilo que não gostaria de mostrar, mas que é uma informação importante para a gente chegar a conclusões que vão direcionar a nossa prática. Então, uma coisa que eu sempre falo, não fique no resumo. Porque o resumo é um resumo daquilo ali. Mas o resumo, você vai chegar lá na conclusão, eu concluí que isso daqui é melhor, então já vou usar na minha prática. Mas você precisa de ler, será que aquela conclusão do autor é de fato a conclusão Será que ele foi fidedigno a todos os dados que foram coletados, que foram analisados? Então é algo importante. Muito importante. E é uma dica importante, porque as pessoas vão ficar no resumo, Exatamente isso. Letícia, fala pra gente um pouquinho do Prisma, né? E você já teve alguma experiência em que o Prisma ajudou a identificar que tinha ali algum problema na revisão sistemática? Sim.
Vamos lá. O Prisma, como eu falei para você, é um checklist, né? Ele tem várias perguntas e para cada item do artigo, ele vai selecionando perguntas. Então, o título do artigo, o que que ele tem que ter? O resumo do artigo, quais são os itens que ele tem que ter? Então, para cada parte do Tópico. artigo, para cada tópico, ele seleciona, ele elenca um monte de coisa que o pesquisador deve mostrar ali. Então, Que legal o isso. checklist ele é extenso. Então, o pesquisador, quando ele está lendo, ele terminou de ler, de escrever, ele tem que ir lá e ver se ele contempla Que aquele se tem checklist, cada um sabe? dos Dos tópicos do Prisma, checklist. né? E aí, isso é muito difícil quando o leitor tá lendo, porque você não vai pegar o Prisma, vai olhar o Prisma e vai ler o artigo, né? Isso vai fluindo. É difícil mesmo, mas para quem, né, tem o hábito de ler, isso se torna mais fluido. Por isso que é tão importante esses momentos aqui em que a gente traz os pontos mais relevantes, né? Que a gente vai E que muitas comentar vezes a aqui. pessoa nem sonha que existe, mas que vai fazer Exatamente. toda a diferença na hora que você for interpretar, na hora que você for fazer a leitura do artigo, Exatamente. né? Então, esse checklist, esse Prisma, ele ajuda muito a nortear. E se você perguntou se eu já tive algum caso, sim, eu já peguei várias revisões sistemáticas em que não contemplava todos os itens do Prisma. E Olha aí o só. tema bacana, sabe? Fala, nossa, que ideia genial. Aí você para, dá até uma frustração quando você fala assim, eu vou parar de ler porque hoje o nosso tempo é tão corrido, Lorena, eu falo isso, Exatamente. que eu não vou parar para ler qualquer coisa. Exatamente. Eu tenho que ler aquilo que realmente é bom. Então, se eu sei uma estratégia para ler os artigos, Esse aí eu já descarto. Então, por isso que a prática baseada em evidência, né? Por isso que essa Por leitura isso que essas crítica informações funciona, que né? nós estamos compartilhando nessa série são super valiosas, Letícia. Exatamente. Porque aí eu peguei ela é boa. É porque uma revisão sistemática é boa? Não. Não. Então eu tenho que Exatamente. considerar e ver se todos encaixa lá, esses tópicos né? do checklist estão. E aí, para ajudar, a gente vai falar aqui hoje quais são os principais tópicos, o que, que tem que conter, para que o leitor consiga, né, ler e falar assim, isso daqui contempla a maioria, né? Porque também é difícil um artigo contemplar tudo, né? Mas contempla a maioria, então isso daqui eu consigo pegar e usar na minha prática. Isso é legal. E aí é algo que a gente vai ficar documentado, né? Então vai ser Exatamente, bem importante. de forma mais leve. Como que um título bem elaborado pode nos ajudar, Letícia? O título da pesquisa, ele precisa ter, principalmente, quem é o público, o que você está pesquisando? Que legal isso, né? O público. Ele precisa contar quem é o público, o que é que você está investigando. Se você estiver comparando com alguma coisa, com o que é que você está comparando. Então o título ele já conta tudo, ele tem que te contar a ideia do artigo. Ele tem que colocar qual que é o modelo de pesquisa. No título. No título. Eles pedem que coloque. Às vezes a gente não encontra, porque às vezes o título Até é depois muito pra gente grande. pesquisar, né? Fica mais fácil. Às vezes o título é muito grande, não cabe dentro das normas da revista. Mas, em geral, é legal você estar lá em todos os checklists que você coloque no título o tipo da pesquisa que vai ser realizado. Então, isso já te ajuda, né? Lorena, você vai ver um artigo e falar assim, não, eu não quero uma revisão sistemática agora, eu quero um ensaio clínico. Então, você já descartou isso aqui, né? Então, só pelo título. Só pelo título. Você, não, ele está pesquisando ventilação mecânica, mas isso daqui não é para o meu paciente agora. A técnica que ele está, não é. Ou então, o meu paciente não é esse. A técnica até é, mas o meu paciente é diferente, é outro perfil. Então esse não um dá bom pra mim. título, ele já Ele te direciona. traz todas essas informações. Isso. E aí, quando a gente fala da questão da revisão sistemática, a PICO, que é a população, intervenção, comparação e resultado, ela deve ser sempre elaborada? Sim. A revisão sistemática, ela tem uma pergunta, você elabora essa PICO antes. Então, a revisão sistemática ela é diferente da narrativa nesse sentido de que existe um rigor. Você escreve aquilo que você quer pesquisar, cadastra isso lá na Prospero, e depois você vai pesquisar. Por quê? Porque isso diminui o viés da sua pesquisa. Porque depois que você tá lá, você fala assim, eu apliquei a minha pergunta para a população X, mas eu não tô achando muito artigo, então vou mudar. Isso vai enviesar, né? A gente fala que enviesa, né? Dificulta. E aí você começa a mudar as coisas. Então, antes da sua pesquisa, de fato, começar, você tem que elaborar a PICO. E o que é a PICO, né? O P é da população. Então, define quem é o seu público.
quem é que você vai pesquisar? Uhum. Eu vou pesquisar indivíduos jovens em ventilação mecânica. Aí, se você quiser ser mais específico ainda, por, deixa eu ver, Fibrose, fibrose pulmonar, Uhum. você identificou o seu público. Ah, não, quero Com todo quanto mundo. mais específico, Mais melhor, específico, porque aí melhor. você vai fazer uma busca que realmente Mais está refinada. relacionada Exatamente. àquela sua. O seu público em si. Então, por isso você tem que colocar. Por exemplo, vai pesquisar paciente cardiopata. Qual que na classificação, qual você quer? Você quer todos? Ou você quer o mais grave? O DPLC, você quer todos? Então, você É precisa porque a gente definir. consegue colocar o grau, né? Grau 1, 2, Exatamente. 3. O I da PICO é a intervenção. O que é que você quer avaliar da intervenção? Qual intervenção? Qual tipo de abordagem que você quer avaliar? Eu quero avaliar se a reabilitação pulmonar com dispositivos X e Y é melhor do que tal coisa. Comparação, então. Aí o C é do comparador. Com quem você quer comparar? Ou, por exemplo, eu quero comparar. Eu quero comparar. A minha intervenção tô dando exemplos aqui, mas você pode me ajudar também, fica mais fácil, de ventilação mecânica. Eu quero avaliar se a ventilação controlada com pressão é melhor, essa é a minha intervenção, do que a comparação com volume. VCV e PCV. Exatamente. Vou fazer a comparação. Então, fiz a intervenção e fiz o comparador. Com quem? Aí Qual que é a minha intervenção? O I e o C. O P, o I e o C, né? População, o I e o C. Paciente com fibrose, comparar PCV e VCV. Isso. E o O é de outcome ou os desfechos. Você quer comparar isso em quê? Para saber tempo de internação, mortalidade, dias de ventilação mecânica, complicação. Qual que é o desfecho que você quer avaliar? O que é essa intervenção, ventilação controlada à pressão, influencia em quê? O que é que você quer pesquisar? Entendeu? E é legal que é bem específico, né, bem Letícia? específico. Por isso é muito valiosa a revisão sistemática, porque ela vai pegar realmente um público bem detalhado e algo que você quer fazer para você fazer a sua descoberta, né? Sim. Então ela vai te direcionar para realmente aquele resultado que você quer. E o autor tem que trazer isso. Descobrir, mas viu? não o resultado que você quer. O resultado que você quer descobrir. E o autor tem que trazer isso no artigo. Ele tem que escrever. Você tem que ler e saber lá, no objetivo que ele está escrevendo, no objetivo lá do artigo, ele tem que descrever tudo isso. Ele tem que saber escrever, ou então ele pode descrever de forma detalhada lá na metodologia. Mas você tem que você tem que encontrar isso de maneira fácil no artigo. Se você não encontrar, se ele não deixou claro em algum momento, aí já é uma revisão falha. Já é uma falha. Então, que isso é importante avaliar, né? Você comentou do Prospero. O que é Prospero? O Prospero é uma plataforma onde a gente cadastra as nossas revisões sistemáticas. Olha que legal isso. Então, eu quero fazer uma revisão sistemática. Antes de fazer a revisão, eu vou lá. Eu encontro a PICO. Eu delimitei a minha PICO. Aí, será que isso é relevante? É relevante? Será que alguém já pesquisou? Você vai lá, ou será que alguém está pesquisando? Você pode ir lá e avaliar se tem alguém pesquisando. Que bacana. Né? Se não ela tem, vai fazer uma análise. Aí você cadastra a sua. Aí se tiver alguém, ela vai te falar. Que tem... Você vai encontrar. Aí se você... aí você vai mudar, porque já tem alguém pesquisando sobre isso, né? E já vi muita gente chegar no final da pesquisa e ter dificuldade porque não olhou antes. Já tinha alguém pesquisando. Só chegou lá e cadastrou. E aí você não tem ninguém pesquisando, vou cadastrar. E aí depois, se você quiser pesquisar mesmo, você teve a mesma ideia que eu. Quando você foi lá, a minha já está cadastrada. Você fala, a Letícia já está pesquisando, então vou fazer um outro desfecho, por exemplo. Então, para não ter duas revisões, porque não vai conseguir publicar. Quem terminar por último vai ter mais dificuldade para publicar. Então, a Prospero é isso, é uma plataforma em muito inglês. Bacana. Não paga, tá? E todo mundo precisa cadastrar. E se você não cadastrar isso daqui antes, você não consegue publicar, porque as revistas, elas pedem o número de registro. Olha isso. E o mais interessante, eu fui lá e cadastrei hoje, e eu vou fazer a minha pesquisa só depois. Se eu fizer a minha pesquisa antes e cadastrar depois, vai ter divergência e os revisores não vão aceitar.
Então, ela já começa o rigor metodológico aí. E é incrível, porque aí você desperdiçou todo o seu Todo o seu tempo, tudo que E é você. muito tempo, viu? E é toda dedicação, né? É. Então é importante, todo mundo que tiver interesse de fazer de iniciar uma revisão sistemática, tem que fazer Sim, o cadastro tem no que fazer. Se Prospero. você lê e ele não tem cadastro, isso já perde a credibilidade. Então eu vou fazer. Desculpa. Eu vou fazer uma revisão sistemática e aí eu vou fazer a busca dos artigos. Uhum. Então vai ter alguns artigos que eu vou incluir e outros que eu vou excluir. Por que que é tão importante esse rigor, né? Artigos incluídos e excluídos, qual que é o fator aí que a gente precisa considerar? Por quê? Porque, olha só, nós definimos, né, no nosso exemplo aqui, que nós vamos buscar indivíduos jovens com fibrose pulmonar, certo? Aham. E se eu fui lá e pesquisei, cadastrei lá na Prospero, aí fui lá, pesquisei e achei uma revisão sistemática. Desculpa, achei um artigo para fazer minha revisão sistemática. Eu preciso, né, de mais. Ah, não, então agora, além da fibrose, eu vou colocar os que tiveram acidente, vou colocar vários pacientes. Uhum. Isso pode mudar, né? E compara um paciente com fibrose e um paciente jovem, sadio, que teve um traumatismo craniano e ficou na ventilação mecânica. É diferente a Totalmente patologia, né? diferente. Então, esse rigor e essa definição antes ajuda o leitor a falar assim: olha, ele teve um rigor, ele escreveu isso antes, ele foi fiel ao que ele escreveu. Uhum. Ele não mudou para poder adequar a necessidade dele. Ele fez aquilo que realmente se ele propôs. se propôs a fazer. Então dá mais segurança, Dá mais que aquela segurança. revisão Exatamente. sistemática ela passa mais credibilidade, né? E aí você precisa excluir. Quem que você vai excluir? Você tem que deixar claro isso, Lorena, no artigo, quem você incluiu e quem você excluiu. E isso você vai colocar antes lá na Prospero. Porque aí, se você cadastrou na Prospero, que você incluiu X, Y, Z, excluiu o L, o M e o N, por exemplo, você tem que colocar isso no seu artigo. Porque se no seu artigo você alterou para ficar mais fácil, o revisor não vai aceitar. Não cruza, não né? cruza as informações. Que O revisor legal. vai lá na Prospero e vai. Então eu tenho que realmente colocar na Prospero o que eu vou fazer E você tem pra, que seguir. Pra ser o norte. Aí, Pra ser o norte. dali eu não posso desviar nem pra direita nem pra esquerda. Você pode alterar lá depois, mas se você for alterar, você tem que depois seguir, você tem que parar a sua pesquisa, alterar, eles vão analisar, vão validar pra você e seguir. depois que você validar é que você segue. Pra você Então é melhor a gente pensar bem, né? Pra ter certeza de que realmente é aquilo que eu quero estudar e você seguir. não toma a ideia de fazer uma revisão sistemática assim e escreve ela do dia pra noite. Você precisa ter certeza do que você vai fazer. Letícia, o que é ferramenta com risco de viés? Como que elas funcionam? As ferramentas de risco de viés são ferramentas que a gente usa na revisão sistemática para avaliar o risco de viés do artigo. Então, por exemplo, eu vou dar uma ferramenta que ela é vou falar de uma ferramenta que é proposta pela Cochrane. É o Hobbit2. Ela, quando eu estou fazendo uma revisão sistemática, porque tem revisão sistemática de vários tipos de estudos, né? Tem revisão sistemática de estudos observacionais, de ensaios clínicos, de estudos qualitativos, revisão sistemática de revisões sistemáticas, enfim. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma revisão sistemática de um ensaio clínico, eu tenho lá 10 ensaios clínicos. Por isso, Lorena, a revisão sistemática ela é tão valiosa. E ela é tão difícil de fazer. Então, vamos supor que eu tenho 10 ensaios clínicos. Fiz toda a busca na base de dados e restou 10. Com os critérios de inclusão e exclusão que eu quero. Dos 10 que eu vou ler, eu preciso ler aquilo ali. Aí ele vai passar por um outro crivo. Eu vou pegar uma outra ferramenta que avalia o risco de viés daquele artigo. Por exemplo... Ele usou para avaliar, vou dar um exemplo clássico, para avaliar a função pulmonar dele. Ele usou qual teste? Método. Qual método? Qual ferramenta? Qual ferramenta? Então, quer dizer, eu avalio o artigo que entrou na revisão. Exatamente. Eu avalio ele com um crivo alto. Tem várias ferramentas para você avaliar. Por exemplo, a plataforma Pedro, que a gente comentou na última aula, ela também tem uma ferramenta de avaliação dos ensaios clínicos. Que bacana. A Hobbit2 é uma ferramenta que a Cochrane usou, né? A Cochrane é uma plataforma que ela produz revisões temáticas, ela mesma faz revisões temáticas, são as melhores, porque ela tem um crivo muito grande, mas nós podemos usar as plataformas... Ela libera essa ferramenta para a gente utilizar. Algumas são... Enquanto pesquisador, né, Letícia? Qualquer um pode usar, mas ela libera algumas e algumas você tem que pagar.
Então, falando do ensaio clínico, eu vou avaliar se o mesmo número de participantes era no início, era no fim. Então, tem uma série de detalhes que eu vou ler lá no ensaio clínico, e aí no final vai sair uma nota para aquele ensaio clínico, para dizer se ele é um ensaio clínico bom ou ruim. Então, dos 10, vamos supor, dos 10 que eu tenho, eu vou avaliar os 10 e cada um vai ter uma nota. Que legal. Porque no E é final eu bom vou dar isso uma falando nota de geral. tecnologia, porque a gente pensa que só o chat GPT, né? Então é uma ferramenta super valiosa, Super valiosa. que ajuda muito, né? Muito. A gente não costuma usar fora da revisão sistemática, HobbyTool. Ninguém fica lendo assim. A gente usa mais Para realmente Pedro. validar. Usa do. Geralmente usa a ferramenta da plataforma Pedro. Ela é Mais entre prática. as pessoas, né, que não são pesquisadoras, ela é mais fácil acesso, você não precisa ter um treinamento. Na ferramenta da Cochrane, que ela, cientificamente falando, ela tem um peso maior, quando você escreve uma revisão usando essa ferramenta, a chance de publicar o seu artigo é muito É maior. alta. Então, assim, para os pesquisadores, geralmente eles gostam mais da HobbyTool, HobbyTool. pensando num ensaio clínico, tá? Mas Para não leitura super... de artigos, eu posso usar. Você usa a Pedro, a que da também é boa. Dá para fazer com a Pedro também uma revisão sistemática, assim, não tem problema. E aí, porque aqui nesse artigo que você sugeriu para a gente conversar, até nós vamos compartilhar depois com vocês o artigo, né, o original, para vocês terem acesso. Fala que nós vamos fazer uma revisão geral das revisões sistemáticas e meta-análise. Aí vamos conceituar a meta-análise? O que é meta-análise? Como ela é feita? O que ela mostra? Vamos lá, meta-análise. Não é um bicho de 7 cabeças. Depois que você aprende a ler meta-análise é muito bom, sabe? É bom demais, né? A meta-análise é assim, a gente não tem análise estatística dos nossos estudos. Você faz o seu estudo lá, você faz análise estatística. A meta-análise é a análise estatística das revisões sistemáticas. Que legal. Olha isso. Então, eu vou pegar... não é toda revisão sistemática que tem meta-análise, porque não é todo estudo que eu consigo fazer uma meta-análise dele, tá? Mas toda meta-análise, ela vem de uma revisão sistemática. Vem de uma revisão sistemática. Por isso que você pode ver revisão sistemática sem meta-análise e com meta-análise. Com meta-análise. Então, a meta-análise, ela é um tratamento estatístico para a revisão sistemática. Então, eu vou falar aqui muito de ensaios clínicos, porque é mais fácil das pessoas compararem, tá? Eu peguei lá 10 ensaios clínicos. Os ensaios clínicos compararam, né, no nosso exemplo, ventilação controlada com pressão e com volume. Vamos pensar nisso na mortalidade, ou vamos pensar nisso nos dias de UTI. Tempo de ventilação. Tempo de ventilação. Então, eles compararam e eles tiveram um dado numérico. Aí, o que eu faço? Eu vou lá, li aquela revisão sistemática, eu vou lá para uma ferramenta que a gente tem para fazer a análise estatística e esses dados que ele achou, eu vou colocar lá. É um software que faz análise estatística. Então, eu vou pegar os dados dos 10. No final, quando eu terminar de colocar... Aí, provavelmente, por exemplo, esses 10 não têm os mesmos critérios, de repente, de avaliação, né? Alguns sim, alguns não. Alguns sim, alguns não. Mas aí a gente joga todos os dados. Joga todos os dados. Eu coloco a quantidade de participantes e tudo mais. Eu coloco o desvio padrão que ele teve. E aí, depois disso, o software faz uma análise estatística. E aí ele me dá a ventilação controlada por pressão comparado, né, com a ventilação controlada a volume para esse paciente jovem, pensando em dias de UTI, é eficaz. Agora, eu vou fazer uma outra análise. Ventilação controlada com pressão, comparado com ventilação controlada a volume, para esse jovem lá na UTI, com fibrose, né? Pensando em mortalidade... Já não teve. Não teve. Então, para cada desfecho que eu estou analisando, ele vai me dar um dado. Análise. E aí, estatisticamente comprovada e validada. E muito aí, legal. O que é mais legal, aí ele dá aquele gráfico que vem nas meta-análises, que é o gráfico linhas de barra, e tem o diamante. O diamante não pode tocar na linha do meio. Tá? Ele não pode tocar no gráfico. Por quê? Porque se ele toca, é nulo. Quer dizer que não deu efeito. Então, o diamante tem que estar pro lado. Tem que estar assim, né? Para ter um efeito significativo, ele tem que estar para um lado ou para o outro. Para mostrar que realmente, na comparação, teve uma diferença. Exatamente. Se ele ficar no meio, é porque não teve diferença. Não teve diferença nenhuma. Então,
A meta-análise, ela diz isso. Mas, além disso, teve diferença. Mas será que essa diferença, ela é importante? Ela Quantos foi dias? significativa, né? Foi significativa, mudou, sei lá, 3 dias. Isso para o meu paciente Ele representou representou? no Isso é. final um resultado. Será que vale a pena eu Aham, fazer isso por 3 dias? aham. Entendeu? É igual se você for pensar em escala de dor. Mudou de 10 para 8. Isso para esse paciente é significante? Então, porque E para o desfecho do tratamento em si, por exemplo, né? O tempo que ele ficou em tratamento para tirar a exatamente. dor, isso fez Ele diferença? ficou, sei lá, 3 meses Então, tomando um remédio controlado que afeta o fígado, por exemplo, e diminuiu 2 na escala de dor. Isso vale a pena? Você tem que avaliar isso. Muito legal. E a meta-análise mostra isso. A meta-análise me mostra isso. E aí, outra coisa que ela me mostra é a heterogeneidade daquela amostra. Variou muito. Então, assim, mostrou que teve uma leve melhora, mas olha, variou entre 3 a 20 dias, por exemplo. Então, como eu tenho essa variabilidade muito grande, Não deu para isso aí comprovar. às vezes até dá, mas essa variabilidade é tão grande que eu fico na dúvida. Aham, Então, eu tô vendo um dado, ele me mostra um número, mas eu tenho que saber aplicar aquilo na prática clínica. Entendeu? como interpretar para realmente usar no meu dia a Exatamente. dia. Então, Muito tem que ver legal. se aquela diferença estatística ela vale a pena de ser aplicada. E Letícia, existe algumas revisões de literatura que apresentam a certeza de uma evidência, que dá realmente um caminho? Ou é por aqui que você tem que seguir? Sim, tem. Quando elas têm um rigor metodológico grande, quando você está lendo, não estou desmerecendo nenhum outro pesquisador, até porque eu escrevo Aham, revisões temáticas, né? Mas quando ela segue padrões rígidos, né? Como os padrões da Cochrane, e qualquer um aham, pode fazer, lógico que uma revisão emitida pela Cochrane, ela tem o seu padrão muito mais elevado do que uma outra, mas a aham, Cochrane, ela faz revisões, ela não faz de todos os temas, então nós precisamos pesquisar. aham, Quando a gente segue padrões rígidos, além de avaliar esse risco de viés de cada estudo, depois ela passa por um outro crivo, depois da meta-análise, né? O último crivo dela é para cada desfecho, qual é aquele risco? Nossa, que Então, aí bacana. no final é que o pesquisador tem um parecer. E aí sim, ela pode falar assim: olha, para a ventilação controlada à pressão, para o paciente jovem com fibrose pulmonar, isso é só um exemplo, né? Só Aham, lembrando, para a mortalidade, ela tem um baixo risco de viés. O que quer dizer? Não, os estudos são bons, aham. mas ela tem uma alta heterogeneidade. Não mostrou muitos resultados, a variação é muito Então, ela grande. não tá Então, te dando a não está me certeza. dando aquela certeza, né? Uhum, Por mais de que os estudos sejam bons, variaram muito a mortalidade. Então, quer dizer, é necessário, de repente, mais estudos para mostrar o caminho que vai ser realmente o melhor, Sim, que vai te dar essa segurança. sim. Aí você entende por que a revisão sistemática está no topo da pirâmide? Porque, assim, Uhum. quando eu leio um ensaio clínico, eu estou lendo resultado de um. Quando eu leio uma Uma revisão revisão, sistemática, eu são estou lendo o vários. resultado de É igual vários. nesse estudo, eles separaram 18, né? 18 Eles analisaram artigos, né? muitos, né? Agora eu não tô lembrando a quantidade, Foram. mas eles ficaram com 18 artigos. Ficaram com 18. No início tinham 9.000 É, artigos. 9.090, até Uma coisa 9090, né? assim. E depois, no Agora que eu final, lembrei do número. eles Eles ficaram com viram que, 18. que os que tinham relação Uhum. com o estudo eram 18. E qual foi o maior aprendizado que você teve? Porque você falou que você já publicou, né? Você já escreveu revisões sistemáticas. Qual foi o seu maior aprendizado, Letícia? Porque, igual você está contando aqui, eu estou impressionada, né? Porque realmente é um rigor muito grande. São vários detalhes para dar toda essa segurança. Igual você falou, não é à toa que está no topo da pirâmide, né? Sim. Então, o que você teve de aprendizado? O que você pode compartilhar com a gente que até tem relação com a nossa interpretação no dia a dia ao pegar um artigo, assim, pra gente ler? Então, quando eu fui intimada para escrever uma revisão sistemática no meu doutorado, né? Eu caí de paraquedas. Eu não Aham, sabia nem ler uma revisão sistemática no doutorado. Olha para você ver, aham. se é uma realidade de muitos, não Sim, com fugiu da minha, certeza, tá? eu tenho certeza. E aí,
quando eu comecei a aprender, eu falei assim, não sei o que eu estou fazendo, não sei para onde eu vou, não sei o que será. Mas foi tão... Foi um Depois, desafio, eu vou foi um desafio. acertar e vamos lá, né? Tenho que acertar, né? Eu tenho que ir, né? Aham. Mas foi ótimo, porque assim, a revisão sistemática, quando eu escrevi, eu me tornei outra pesquisadora. Que bacana. Outra pesquisadora, porque é como eu falei. E como eu estava analisando ensaios clínicos, e eu fiz um ensaio clínico no meu doutorado, eu melhorei já durante o doutorado para o meu ensaio clínico, para a Que escrita legal. dele. E aí eu comecei a ficar mais crítica. E aí eu acho que é até um pouco chata, mas pensando em Aham. ciência, a gente tem que ser assim, Sim, né? claro, mais Você criteriosa. pega um Troca a artigo, palavra, mais exatamente, mais criteriosa. criteriosa. Aham. Eu pego um artigo e falo assim, não, já agora, mas eu, como já escrevendo Já tem revisão sistemática, né? experiência, é. Eu já bato o olho e falo, não, esse aqui, por quê? Porque eu aprendi a avaliar minuciosamente os O artigos de seu ensaio clínico. olhar, né? O Ele meu tá olhar mudou. mais Então, assim, você sensível a consegue essas percepções de muito mais. limitação, de que, igual você falou, nosso tempo é muito precioso. Isso aqui não vale a pena, né? Exatamente. E aí você começa a ter esse olhar, você já sabe escrever melhor, porque você já sabe que. E aí, como eu estava escrevendo um ensaio clínico, eu já sabia que se eu não colocasse aquela informação no ensaio clínico, ele perderia uma nota quando ele fosse Hum, avaliado por outros Então você pesquisadores. conseguiu olhar todos os Eu já consegui indicadores colocar no meu que. ensaio clínico tudo aquilo que eu poderia inserir, Uhum. né? Para que quando ele for publicado e outras pessoas usarem ele para fazer revisões temáticas, né? Ou lá na plataforma Pedro, quando for avaliar meu artigo, ele esteja melhor. Isso confere mais qualidade para o leitor, né? E quem ganha? O paciente, Isso né? é bacana, né? Porque se a gente for parar pra pensar, a prática baseada em evidência, ela direciona tudo isso, né? Direciona. Então, o pesquisador, ele tem, lógico, um caminho, né? Aham. Que é desafiador, mas que tem todo um norte, que se ele seguir ali um passo a passo, isso reduz a chance de viés, reduz a chance de fragilidades, né, na Sim. publicação. Sim, e a revisão sistemática ela te dá isso. Eu aprendi muito sobre análise estatística, que deixou de ser um bicho de 10 cabeças, Aham. agora tem 3. Eu confesso que Ai, a meu Deus análise do céu! estatística não é, né? Ela é difícil para todo mundo, e na revisão sistemática ela é mais complexa ainda. Mas mexer com as plataformas, conhecer as plataformas, a experiência de publicar uma revisão sistemática com meta-análise foi assim, foi algo enriquecedor. Tão engraçado você falar assim, eu acho que a gente só aprende na prática, Só, né? só. Então, essa oportunidade que você teve, que foi um desafio que a princípio com certeza te gerou uma certa insegurança, foi super valiosa, porque hoje você tem toda a tranquilidade porque você viveu, você Exatamente. passou por cada etapa, você percorreu cada trajeto para Uhum. chegar onde você está hoje, É. né? Então, isso te deu autoridade, e te dá confiança. Sim. E isso é muito bacana. E foi por conta desse meu treinamento, dessa minha escrita, da minha publicação em uma revista de alto impacto, que eu consegui, igual a gente falou no podcast passado, participar na escrita de uma diretriz. Olha que Porque a bacana. diretriz, ela é uma revisão sistemática, Uhum. né? Então, foi por conta deste meu Isso gerou essa treinamento, oportunidade, né? me gerou Olha essa que legal. oportunidade que eu cresci mais ainda, porque eu Muito aprendi legal. mais, né? Mas nem todo mundo gosta de fazer, ninguém gosta, né? Não é todo mundo que gosta de escrever e tá tudo bem. Mas a revisão sistemática, ela também tem o seu rigor, e aí a gente trazer, né, o porquê que ela é importante, o que que ela muda e o que que ela tem que ter, né? É. Então, isso E é o muito quanto bom. ela é valiosa para a nossa prática Sim, clínica, não é, muito valioso. Letícia? Quando Para o você... nosso dia a dia. É. Quanto a gente tem que aproveitar quando o assunto que eu estou ali buscando, né, que eu tenho dúvida, tem revisões sistemáticas, para a gente passar por todo esse crivo de avaliar se realmente é uma revisão que passa segurança, que é uma revisão confiável, o Uhum. quanto isso vai impactar, o quanto vai ter informações que vão ser definitivas para direcionar Sim. uma prática clínica mais segura, né? E a revisão sistemática, a gente tem que valorizar muito quem escreve. Dá Aham, muito trabalho. imagino. Então, Tá quando eu contando leio, aqui, tô quando chegando. eu leio, eu falo assim, caramba, a gente valoriza, Admira, né? a gente admira a revisão sistemática. Quando a gente tem a oportunidade de ter uma sobre aquele assunto disponível, leia, comece por ela. Né, Muito porque ela bacana. sintetiza aquilo, né? E outra coisa que eu acho legal é que às vezes a gente não dá crédito lá no artigo. Você pega o artigo, lê, você não sabe nem quem escreveu. Aham. Então, uma coisa que eu faço muito, que me ajuda a enxergar quem são os A trajetória pesquisadores. do pesquisador, acho que legal, né?
Você vê o nome do pesquisador e aí você fala assim, ele é de onde? Ah, ele é, por exemplo, da Suíça. Aí no outro artigo que você vai ler sobre o tema, fala, nossa, ele tá aqui. Então você já começa a falar assim, essa pessoa é uma pessoa que já, né, todo artigo que eu leio, a maioria é uma referência na área. Exatamente, Você é uma autoridade na área. Você começa a identificar quem são os pares naquela área. Isso é muito legal. Muito bom. Letícia, e qual dica você daria para quem está começando assim agora a ler uma revisão sistemática? Paciência. Paciência, porque não é fácil, mas a gente só vai conseguir chegar lá lendo, né? Então hoje eu vou começar a ler uma revisão sistemática. O que é que precisa ter numa introdução, né? Então vamos pegar o artigo, né? Acho que vai ser legal a gente fazer essa dica no artigo. Vamos lá. Muito legal. Por que ela foi realizada? Uma coisa que a gente tem que ver é assim, ela é só mais uma dentre tantas, por isso tem o Prospero, né? Então a gente já pensa que não, se ela foi registrada, quando você registra... E aparece no artigo? Aparece, tem que estar lá no artigo, tem que estar o cadastro dela, o número do cadastro. Prospero. Então só dela ter o cadastro no Prospero já é um ponto favorável. Sim, porque você cadastra, não é assim, cadastrei, pronto, ficou. Você cadastra, ela vai passar por um crivo, e depois que você tem autorização, tem vezes que demora 2, 3 meses. E só depois que você pode começar. A pesquisa. Então, você tem que ver por que ela foi realizada. Depois você vai ver se teve uma lacuna no conhecimento disso. Para ver relevância, né? Porque é mais uma entre tantas, né? Que aí o Prospero também já faz isso, né? Já faz isso para você, né? Então, você já tem uma segurança maior. E se você consegue achar pico, né? Que a gente comentou aqui dentro do artigo. Que é a população, a intervenção, comparação e os resultados. Exatamente. Às vezes ela vem implícita, você tem que desmiuçar ela dentro do objetivo, ou às vezes o autor ele mesmo te conta. Muito legal. Tá? E eu acho que a tendência é detalhar, né, Letícia? Porque fica mais fácil para o leitor enxergar, sabe? Então, quando você comece lá na introdução, avalie esses itens, né? Vê se você encontra tudo isso lá. Muito legal. Depois da parte dos métodos, né? Você vai encontrar o protocolo lá da Prospero. Tem que ter, tá? Se não tem alguma falha. Né? Quais são os critérios? Na verdade, se não tem, ele nem deve ser publicado, porque você falou que é até um... Então, as revistas predatórias não pedem, né? Então, as revistas de boa qualidade, elas exigem o cadastro na Prospero. Tá? Os critérios de elegibilidade. Quem foram as pessoas que entraram no estudo? Só as pessoas com fibrose pulmonar. Ótimo. Quer dizer que, quando eu for, depois que eu ler essa revisão, se ela passar pelo meu crivo, eu posso pegar ela e aplicar nos meus pacientes com fibrose. Eu posso pegar ela e aplicar nos meus pacientes com DPOC? Não. Entendeu? Não posso. Por isso que eu tenho que ter os critérios ali. Especificidade, né? Ela é muito específica. Daquele público, tá? Quais foram as fontes de informação que foram buscadas, aonde ele buscou. Porque eu já vi revisão sistemática que foi pesquisada, sabe onde? Cielo e Google Acadêmico. Só. Então, assim, fez, publicou? Publicou. É de boa qualidade? Limitada a base de dados. Então, a gente tem outras bases de dados, né? Provavelmente teriam muito mais artigos ali para avaliar e compor. Exatamente. Então, você já começa pensando, quais foram as bases que ele buscou? Ele abrange todas, né? A seleção a estratégia de busca. Ai, nossa, muito detalhe. A estratégia de busca são os descritores e a forma como você coloca isso lá na plataforma, lá dentro da Cielo, na PubMed, né? Então, eu vou ficar lendo cada descritor? Não. Mas o autor, ele te conta. Os descritores que ele usou, né? Porque existem revisões sistemáticas que elas são update, né? Você vai fazer uma atualização daquela revisão do mesmo tema. Você fez há 10 anos atrás, agora você quer atualizar. Que bacana. Ela é um update, você vai copiar, você vai fazer a mesma coisa com a mesma estratégia de busca, você não vai mudar nada. Só que utilizando os artigos que foram publicados nos últimos 10 anos. Então você vai fazer um update. Depois da... Então por isso que o autor precisa deixar descrito qual foi essa estratégia de busca, quais foram os descritores, onde ele pesquisou, tá? Muito legal. Como que ele extraiu esses dados? Isso é importante. Uma revisão sistemática, ela sempre é feita por no mínimo 2, mas deveria ter 3 pessoas. Por quê? Porque eu e você vamos fazer o mesmo trabalho de formas separadas. Então, nós estabelecemos a estratégia de busca antes de cadastrar na Prospero, porque você precisa informar para eles qual foi a sua estratégia. Bom, o Prospero liberou, agora, Lorena, você vai fazer a sua busca lá e eu vou fazer a minha busca aqui. Você vai ler
os artigos, os títulos, esse título cabe aqui dentro. Então, por isso que é importante vir no título. Se você está fazendo uma revisão sistemática só de ensaio clínico, quando você vê lá no título um estudo observacional, você já vai excluir ele. Olha só. Entendeu? Você fez isso, depois você leu o resumo. Parece que tá dando certo. Aí depois você lê o artigo na íntegra. Olha quantas etapas. Você vai fazendo um checklist, vai excluindo, porque de ler o resumo você já vê se dá para ficar ou não, isso. né? E aí você... Por isso que o resumo tem que ser bem completo. E a gente tem ferramentas, né, da Cochrane, também tem outras ferramentas. Tem gente que faz uma planilha no Excel, enfim. No final, ficaram 18 artigos nessa revisão. Você encontrou os mesmos 18 que eu? Que Não, bacana. Letícia, eu encontrei 20. Então tem alguma coisa errada. O nosso crivo, ou eu deixei passar algum, ou tem 2, por exemplo, que você deixou entrar e que não tinha que entrar. Que não tinha que entrar. Que bacana. Então a gente vai sentar e conversar. Nós não chegamos num acordo. Então eu vou chamar um terceiro que é mais experiente, que seria o orientador da pesquisa, digamos assim. Entendeu? Então, essa forma, o autor te conta no método. Ele te conta quem foram os 2 pesquisadores principais e quem foi o autor que resolveu a discrepância. Então, tá tudo lá no método. E nesse artigo que a gente trouxe, tem tudo isso descrito lá. É muito legal. Depois, ele vai te contar qual ferramenta que ele usou para avaliar o risco de viés, que foi a que nós falamos. Se ele está fazendo um ensaio clínico, está analisando ensaio clínico, Rob2. Aqui, como ele estava analisando outras revisões sistemáticas, ele usou outra ferramenta, que foi a ROBS, que também é uma ferramenta da Cochrane, mas para avaliar revisões sistemáticas. Específica para isso. E ele usou e ele contou lá qual foi. E aí a mesma coisa. Chegamos nos 18. Então, agora você vai avaliar a qualidade, o risco de viés das 18 e eu vou avaliar. E aí isso é tudo feito no software. E aí depois que a gente termina tudo, o software junta as nossas informações. Para ver se são tem discrepância. Ou nós sentamos e resolvemos, e se a gente não concorda, a gente chama um terceiro revisor. Se O mesmo, pode ser o mesmo. Por isso que ela tem tanto rigor. Legal. E aí, se você faz isso, por exemplo, com um software que é renomado, né, que tem o seu valor, isso dá mais credibilidade. Quer dizer, porque eu fiz o meu no software, você fez o seu. O software só vai liberar eu ver o que é que você fez quando nós duas terminarmos. Olha que bacana. Entendeu? Por isso que ela é tão rigorosa. Depois disso, ele tem então, são 2 olhares, ainda vem o terceiro. Ainda vem o terceiro, se tiver uma discrepância. Não sabia disso. Muito legal. E depois disso, o autor tem que te contar lá nos métodos qual foi a análise estatística que ele fez. O que ele usou, qual foi se ele usou os testes, mas ele tem que te contar qual software que ele usou, como é que ele fez. Ele tem que te contar essa história lá no artigo. Então, tudo isso o pesquisador ele conta ao longo desse artigo que a gente separou. E tem que estar bem descrito, né, nos métodos. Tem que estar bem descrito. Depois, lá nos resultados, toda revisão sistemática de boa qualidade, ela traz essa figura, que é a figura do prisma, tá? Que é o checklist do prisma. Não, ele não é o checklist, ele é o fluxograma. O fluxograma. Porque é tudo junto lá, mas você consegue baixar ele lá no site da Equator, e aí você baixa e você vai preenchendo. E o que te conta esse fluxograma? Conta desde o início quantos artigos você achou, nesse caso, no dele, né? Foi 9.090, se não me engano. Quantos ele excluiu? Excluiu a maioria. Por que ele excluiu? Ele tem que te contar a razão que ele está excluindo. Porque, sei lá... Cada um dos artigos? Aí, quando você vai lendo, você vai excluindo. Por que você excluiu? Mas não é tão difícil, porque se você usa software, fica mais fácil. Entendi. Tem um porque software... ele mesmo já faz Por exemplo, dos 9.000, eu não lembro aqui agora, no nosso artigo, quantos eram duplicados. Porque como você pesquisou em várias bases, às vezes ele encontrou o mesmo artigo em todas as bases. Então, 5 já eram duplicados. Então, na verdade, não é 9.090. 9.085. Isso, a própria plataforma, ela já tira... faz, eu excluí mais todos esses porque no final não eram ensaios clínicos. Eu excluí todos esses porque não... além dos pacientes com fibrose, ele misturou com DPOC. Então, por isso, quando você vai lendo lá, você vai excluir. E se você usa, geralmente o software que a gente usa, ele te pergunta qual que é a razão que você está excluindo. Se você está fazendo manualmente, você tem que escrever lá, porque depois você tem que apresentar esse fluxograma. Então, o fluxograma vai te contando até no final. Ficaram 18. Depois de todo esse crivo, ficaram 18. Então, no resultado, você tem que encontrar essa figura do fluxograma do prisma, tá?
Se você fizer no software, o próprio software já Já gera a te, figura, aham. tá? Se Já você te fizer entrega ela aí dessa manualmente, forma, que bacana. se você fizer manualmente, aí você tem que gerar. Aham. Aí você tem que criar essa. Você vai lá no site da Equator e baixa o Word e aí você vai E alterando. preenche, né, os É. dados. Outra coisa que precisa ter numa revisão sistemática, lá nos resultados, o autor geralmente, né, ele apresenta uma tabela, e nesse artigo ele é longo, né, porque ele apresenta essa tabela dos 18 de forma bem Vai, eu vi. detalhada, né? Então, quem fez isso? Os dois autores. Os dois autores fizeram, você leu, você preencheu a tabela. Ano, critério de inclusão, critério de exclusão, o que que ele avaliou, o que que ele comparou, o que que ele encontrou, o que que ele concluiu. Você vai preenchendo a tabela. Então, depois que a gente fez isso, aí a gente vai lá e compara de novo. Será que você pôs alguma informação diferente da minha? Porque isso é um resumo. Cada um dos 18 Cada um artigos. dos 18 artigos que ele fez, que ele estudou, ele fez Aí o uma. que tá ok segue, o que não tá ok, aí entra o Aí terceiro de entra novo. o terceiro se a gente não Aham. concordar. Ó, Lorena, você colocou esse valor, mas eu Mas vamos- achei esse. O que é? Aí vai lá no artigo, Isso, valida, muito é. legal. Então, Gente, igual você falou, é muito é muito criterioso, né, criterioso. Letícia? Muito criterioso. Por isso que realmente é uma evidência que a gente tem que considerar, Tem que né? considerar. Por isso, ela tem o seu crivo e ela é bem Aham. feita, a gente tem que considerar. Depois, ele vai contar os resultados individuais do artigo. Ele vai descrever, geralmente ele descreve. Olha, para a mortalidade dos 18, no caso do nosso artigo, eu não vou lembrar de cabeça. O nosso artigo que a gente selecionou, ele estava vendo os fatores de risco, né? Exatamente. Modificáveis e não modificáveis para fraqueza muscular. Exatamente. Aí ele pegou e começou. Nesse artigo ele começou. Para fraqueza muscular, idade é um fator de risco? Aí ele foi lá e descreveu. Ele colocou, dos 18, tantos avaliaram a idade, tantos chegaram a tal, tantos tal. Ele te conta de forma minuciosa. E isso é muito bom. Aí sexo feminino, né? Então ele fez isso para cada um dos fatores que ele estava pesquisando. Muito e o mais legal desse artigo é que ele trouxe essa figura, que depois ele coloca. Ele já tinha resumido, ele resumiu mais um pouco. Muito legal. Né? Porque acho que fica mais claro, né? Então foi muito. Aí, realmente é um artigo que vale a pena. Vale a né? pena A ler. leitura. Vale. E ele também tem que te trazer essa figura do risco de viés. Que você lembra aquela Hobbit2 ou a Hobbes? Quando você usa ela, quando você termina de avaliar os 18, que eu e você demos o checklist, tá tudo certo, ele gera uma figura, que é essa figura que a gente está vendo aqui. Ele dá um mapa de calor do risco de viés. Então, ele apresenta para você também. Isso aumenta a confiabilidade dos estudos, tá? Ele trouxe nesse estudo, né, essa figura que eu achei fantástico, não é todo o artigo, tá? Mas isso não é uma exigência, mas ele foi um plus desse artigo. É um foi plus muito legal. mesmo, porque ela ficou muito bem estruturada, né? Ficou muito bacana. Legal. Então, nos métodos, você tem que encontrar isso. Qual foi o caminho que ele usou, tá? Depois, na discussão, a gente vê qual foi a interpretação. É aí que eu começo a ter, né, uma sensibilidade, porque eu já li. Eu já interpretei. Agora eu quero dizer eu quero saber como que você escreveu isso. Você tendenciou, nossa, mas você está superestimando esse efeito que foi baixo. Por quê? Você já viu o resultado, aí vamos ver como que o autor vai escrever isso. Vai realmente interpretar e colocar a posição dele, né? Ele usa muitos artigos que confrontam e que colaboram com aquela ideia, né? Então, o autor precisa ter isso. Ele precisa colocar também nas limitações, o que ele teve de limitação, né? O que ele encontrou. Que aí a gente vai avaliar se ele foi isento ou não, né? Também se ele foi tendencioso. Na verdade, nenhum artigo é isento, né? Sempre algum estudo tem uma limitação, uma dificuldade, e não quer dizer que você não tenha que apresentar. Ruim, Você tem que apresentar, até para quando eu estiver lendo, falar assim, olha, o seu artigo é muito bom, mas ele não me contempla nessa sua limitação. Essa sua limitação precisa ser melhorada nos próximos artigos. Tá? É legal isso, até para os próximos pesquisadores, né? Muito bacana. E o viés de publicação, né? Será que ele está tendenciando um dado ou outro, ele está superestimando? Então, quando você lê criteriosamente, você já sabe se o autor vai para uma linha ou outra, ou se ele é neutro. Muito legal. Lá na nossa conclusão, ele consegue responder o objetivo, é sempre assim. Ele quer pesquisar se a ventilação, né, quais são os fatores, no caso desse artigo... VCV, mas aqui, quais são os fatores associados? Quais são os fatores associados? Ele conseguiu... Que é legal, porque é bem interessante, porque aqui eu vou ter que me atentar. Então, se meu paciente é diabético, se é do sexo feminino, né, se é de idade avançada, é um paciente mais propenso. Então, a gente vai ter que ter mais cuidados
até com os fatores não modificáveis que de repente não foram confirmados, né? Sim. Isso é muito legal. É. Assim. Aí ele tem que te contar na conclusão o que é de fato, ele conclui o que de fato ele achou sem ter viés, sem levar o resultado para um dado que não foi tão significativo, tá? E sugerir pesquisas sempre, a gente sugere, ó, a minha pesquisa ela não é suficiente, a minha pesquisa te deu um norte, mas ela precisa ser melhorada, a gente sempre tem limitação. Né? Baixa quantidade de estudos, ou o risco de viés dos estudos foram muito grandes, precisa depois fazer então, um não dá para update. tirar isso aqui como verdade e ser uma evidência para nossa prática Exatamente, clínica. né? Então, aí a Muito gente, legal. no final da leitura, né, a gente valida aquele artigo ou não. E esse artigo que a gente trouxe é um artigo que, lógico, ele não é 100%, mas na sua característica geral, ele contempla tudo, a maioria dos itens do checklist do Prisma. Muito Então, legal. É muito legal. E aí, pegando realmente para a prática, é o que eu falei, né, Letícia? O que a gente tem que observar para evitar que o nosso paciente tenha falte? Porque Sim. é muito comum hoje, nos nossos ambientes de terapia intensiva, aqueles pacientes que ficam mais tempo na ventilação, eles desenvolverem fraqueza muscular. Então, é uma atenção do profissional, do médico intensivista, mas também do fisioterapeuta. Com certeza. Para tentar evitar. Então, é um artigo confiável que serve de alerta para alguns fatores que ele tem que observar no dia a dia dele para esses pacientes que estão há mais tempo no ventilador. Né? Com certeza. Muito bacana. Maravilhoso. E qual mensagem, Letícia, nesse nosso segundo podcast, que foi maravilhoso, porque é tanto aprendizado, eu não sei para vocês, mas eu estou aprendendo muito, muito, de verdade, que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, né, para aquelas pessoas, principalmente, que estão interessadas em aprender a ler as revisões sistemáticas e a usar elas de maneira mais crítica na prática clínica. Eu acredito assim, a maior mensagem é comece. É difícil, a primeira vai dar um desespero, a segunda o desespero é menor, mas leia, né? O nosso cérebro, ele vai acostumando, ele vai ficando mais crítico. Então, na primeira não entendeu nada, amanhã você lê ela de novo, você já vai entender, eu tenho certeza que você vai entender melhor. Eu quero ficar mais rigoroso agora. Pega lá o checklist Prisma, né? Então, isso aí que geralmente quem faz é pesquisador, tá? Mas eu tô querendo aprender em casa, então vai lá e vai lendo, comece avaliando, né? Se tem registro na Prospero, se o autor ele é claro em todas as fases, são detalhes pequenos que a gente falou aqui. E fazem toda a diferença, fazem já dá, toda a diferença. Amplia a minha visão. Sim. Só pra você ter noção, eu li o artigo antes da gente conversar, né? Então eu tô tendo outra percepção, é incrível. Né? Quando você fala assim, nossa, é mesmo, olha que legal, tem isso. E o quanto foi importante para nossa interpretação. Então foi super valioso. E eu acho que o movimento é começar. Sim. Não é, Letícia? Começar. Eu acho não ter que medo dela, viu? O nosso projeto é justamente para isso. Não tenha medo da revisão sistemática. Ela está no topo da pirâmide, ela realmente vai ser uma referência importante para te dar mais segurança no dia a dia, na sua atuação prática, né? Isso. E é isso que a gente gostaria. Letícia, eu gostaria que você deixasse seus contatos. Fala um pouquinho dos seus projetos, porque eu acho que vai ser importante, de repente, se teve algum profissional que não assistiu o nosso primeiro episódio, né, do podcast e está assistindo esse segundo episódio, para eles te conhecerem e para eles começarem a te seguir. Que legal. Então, vamos lá, né? Eu sou a professora Letícia, eu trabalho com pesquisa científica, eu sou a pessoa que adora pesquisa, metodologia, e a revisão sistemática, ela tem um carinho. Aqui o tempo inteiro, né? Eu tenho um carinho pela revisão sistemática, que ela, assim, tá morando no meu coração. Uma preferência, ainda bem que tá não tem risco de viés, tá? Mas eu tenho uma preferência pela revisão sistemática, mas eu auxilio, né, na minha trajetória, eu auxilio as pessoas que querem fazer pesquisa e não sabem por onde começar, ou que já estão fazendo a pesquisa e se perderem em algum momento, né? Porque os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, é muito difícil a gente se dedicar 100% a eles, né, Lorena? Então, a gente mescla ele com a nossa vida do dia a dia, o trabalho. Então, às vezes, as pessoas me procuram e falam, olha, me perdi, me ajuda a me centralizar aqui, porque eu já não sei mais escrever, o que eu escrevo agora? Então, é nesse sentido de orientar as pessoas para que elas façam as pesquisas com mais qualidade. Não é no sentido de fazer a pesquisa pelas pessoas, é no sentido de auxiliar. Ajuda demais, porque, igual você falou, é uma insegurança que muitas vezes um detalhe que você direciona ali vai fazer toda a diferença, né? Então dá o up. E eu acho que é um momento, assim,
muito diferenciado da vida profissional, né? Porque é uma escolha nossa. É. E eu acho que esse seu papel enquanto mentora é para que esse momento da vida seja mais leve. Muito mais. E esteja é mais isso. prazeroso. Foi isso que você fez comigo, né? Naquela etapa final do mestrado, então A foi gente tá muito tão mais cansado, leve. É que você já tá. Foi muito mais prazeroso. E Uhum. eu tenho certeza, convicção, que as pessoas te procurarem vão sentir isso, né? De vivenciar com mais prazer. Não precisa ser, ai, aquele peso, aquele estresse. Eu acho que Dá pra pode ser ser mais diferente porque leve. você já passou por esse caminho. Exato. E o mentor, ele tem esse papel, né? Uhum. De fazer as pessoas chegar lá onde elas querem chegar, mas já com esse direcionamento. Então, menos obstáculos, mais leveza e mais prazer, Essa é a né? minha missão. Tenho Muito tentado legal. ajudar as pessoas aí, tem sido muito legal. Muito legal. Parabéns. E eu Obrigada. acredito que as pessoas que tiveram contato com você puderam vivenciar isso, porque eu fui uma delas e foi maravilhoso, Ai, viu, que bom. Letícia? É isso aí, pessoal. Nosso segundo episódio. Eu acho que nós tivemos informações valiosíssimas. Eu sugiro que vocês compartilhem com os colegas de vocês que realmente percebem o interesse da prática baseada em evidência, querem atuar de maneira diferenciada, entregar um resultado que realmente é um resultado que está ali respaldado na ciência. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos. Ainda mais com o paciente crítico que está na ventilação mecânica. Então, eu convido vocês a compartilharem e a ficarem esperando o nosso segundo episódio, que eu tenho certeza que vai ser sensacional e que vai fazer muita diferença para vocês. Até o próximo episódio. Obrigada, Letícia. Obrigada, Foi um Lorena. prazer estar com você aqui. Igualmente.